Olá pessoal do curso técnico de enfermagem, na disciplina de anatomia e fisiologia humana, vamos dar aqui continuidade à anatomia do aparelho respiratório. No primeiro vídeo fizemos uma pequena introdução e desenvolvemos as vias aéreas superiores. No segundo vídeo, aprofundamos as vias aéreas inferiores, também chamado de trato respiratório inferior. E agora no terceiro e último vídeo, vamos dar alguns fechamentos, dar algumas informações a mais das vias aéreas inferiores e um pouquinho das superiores, fechando assim as videoaulas sobre anatomia do aparelho reprodutor. Então vamos lá. Então aqui nós temos a face lateral do pulmão direito, né? No hemitórax lateral direito. Isso é o pulmão direito de um adulto encostado aí na parte lateral do tórax à direita. Então nós temos aqui o ápice, que é a parte superior do pulmão direito. Aqui é o lóbulo superior, né? Lobo médio e lobo inferior, aqui a base do pulmão, né? Então a parte superior, parte inferior, né? E aqui essas fissuras ou cisuras horizontal, oblíqua, né? Mas é que separa os lóbulos, tá? Só precisamos aqui, para vocês, a gente vai cobrar saber que tem 3 lobos. Qual é o lobo superior, que significa ápice, a base, lobo inferior e lobo médio. Aí aqui nós temos a parte costal. Apesar de costal, não tem nada a ver com a parte posterior, não. Costal é que está com as costelas, os arcos costais, né? Então é aqui a vista da lateral e aqui a vista anterior. Então, lobo superior, lobo médio, lobo inferior. E aqui é a parte do hilo pulmonar. Hilo pulmonar é onde entra os brônquios, fontes, os vasos, os nervos, essa região que entra e sai, né? Vasos linfáticos, que entra os brônquios, fontes, que entra os vasos e sai, são chamados de hilo pulmonar. Então é a parte mediastínica, que é voltada para a cavidade, essa parte que está aqui para trás, né? Aí nós temos aqui também ele visto de trás, né? O pulmão direito visto da parte traseira, da parte posterior. Agora aqui o pulmão esquerdo, também visão lateral. Agora é o que você viria, é a parte do pulmão que está encostado no tórax lateral esquerdo. Aí ele só tem 2 lóbulos, o lobo superior, que também tem um ápice lá em cima, e o lobo inferior, que tem aqui a base, né? E aí só tem a fissura ou cisura oblíqua. Beleza. Aqui também é a porção costal dele, né? A parte anterior. Aqui vemos um lobo, aqui vemos um outro. Aqui é aquela lingueta, né? O coração está aqui, cisura do coração. Aqui é a lingueta, aquela parte prolongada que parece uma língua, e que o coração, ao bater, ele roça ali na lingueta, ou língula, como queiram. E aqui é a parte mediastínica, ou seja, a parte do hilo, aquela parte que está aqui por trás, né? Também, lembrando que o hilo é a parte onde que sai e entra as estruturas para a víscera pulmonar. Aí a traqueia, os vasos, os nervos, eles entram e saem aqui. Aí aqui a impressão cardíaca, onde o coração vai batendo ali, vai interagindo com o pulmão. Aí aqui nós temos as vias aéreas inferiores, traqueia, brônquios e pulmões. Então a traqueia, os brônquios, fonte, né, o primário, que está do lado de fora, que adentra através do hilo, e aí vai se dividir em brônquios secundário, terciário e assim por diante. Aqui temos o pulmão direito, pulmão esquerdo, que é a parte do coração. Aqui vocês vendo a parte do coração. Na realidade, a lingueta, ela vai aqui, né? Quando ele se expande, aqui ele está contraído, em sístole. Quando ele entra em diástole, ele se expande e o pulmão vem para cá e vai a lingueta para aqui. Deixa eu ver uma outra foto que fica mais interessante. Aqui é a lingueta, que o coração fica todo aqui, e essa lingueta, quando ele infla, ele vem para cá. Quando o coração se estende, né? Quando fica cheio em diástole, a sístole é quando contrai, quando está em diástole ele se expande. Quando o pulmão infla nesse período, essa lingueta ou língula, como é chamado, é como se fosse um lobo médio atrofiado. Bem,
O pulmão ele é revestido por uma película transparente chamada pleura visceral, né? E a parede do tórax por dentro, que encosta nessa pleura visceral, é chamada de pleura parietal. Entre os dois, como se fosse a pleura visceral e a pleura parietal, existe um espaço chamado cavidade ou espaço pleural ou interpleural ou intrapleural. É um espaço apenas virtual, né? Ele existe porque não é uma pleura só, tem a visceral e a parietal, então ele existe, mas ele é virtual porque é tão intimamente associado uma a outra que você não tem um espaço real, mas ele pode se tornar real. Por exemplo, quando há uma inflamação do alvéolo pulmonar, da pleura, pode haver um derrame pleural, pode haver sangramento também, hemotórax, pode linfa, quilotórax, ou até ar, quando há rotura da parede torácica ou rotura do alvéolo, pode haver a entrada de ar aqui, e aí você criar uma área real, porque aí separa a pleura visceral da parietal e fica uma área real. Há casos, quando é na direita, da esquerda, perdão, de o coração ser até rechaçado para a direita, você empurra o pulmão e rechaça o coração para o lado direito, né? Quando há um derrame, se você deitar o paciente em decúbito lateral direito, se o derrame for à direita, ou em decúbito lateral esquerdo, se o derrame for esquerdo, ele está sempre que está sentado ou em pé, né? Mas quando ele deita na lateral, esse derrame vai abrindo aqui todo o espaço. Isso pode dificultar a respiração, a troca gasosa, mas quando a gente for falar sobre a fisiologia respiratória, nós voltamos a essa situação. Bem, o pulmão ele tem 3 grupos de vasos capilares. Ele tem os capilares alveolares, os capilares brônquicos ou peribrônquicos e temos os capilares de reserva. Na realidade, são 2 grandes circuitos de circulação. Apesar de ser 3 grupos distintos de capilares, nós temos 3 grupos distintos circulatórios. Então, nós temos aqui o tronco da artéria pulmonar, aquele que sai do ventrículo direito, levando sangue venoso, rico em CO2 e pobre em oxigênio. A artéria pulmonar, o tronco se divide em artéria pulmonar direita, que vai para o pulmão direito, e artéria pulmonar esquerda, que vai para o pulmão esquerdo. Lá ela se dicotomiza em arteríolas pulmonares direitas e arteríolas pulmonares esquerdas, e essa dão capilares alveolares, que envolve o alvéolo e parte do ducto respiratório, também chamado de bronquíolo respiratório, e ali a troca gasosa, né, perdendo CO2 para o alvéolo, eventualmente para o ducto respiratório, e ganhando oxigênio dessas estruturas, e aí ele volta para o átrio esquerdo, né, saiu do ventrículo direito, volta para o átrio direito, aí sob a forma de veias pulmonares, vênulas, que vão desaguar na veia pulmonar, e vai dar lá no átrio esquerdo. E aí, apesar de ser veia, tem estrutura anatômica de veia e vai para o coração, todos os vasos que vão para o coração são veias, ele leva sangue arterial, né? Sangue rico em oxigênio e paupérrimo em CO2. Mas os brônquios, a traqueia, né, a estrutura pulmonar precisa de nutrição. E esses vasos dos capilares alveolares, eles só fazem trocas gasosas, eles não têm aquela pressão hidrostática alta quando chega ali para trocar líquido para o alvéolo e receber nutrientes. Não tem isso que a gente já discutiu lá na cardiovascular no semestre passado. Não, a pressão hidrostática equivale à soma da pressão ótica do plasma e a hidrostática do intestino. Então ali só surge sangue para fazer troca gasosa, que é a partir das paredes do alvéolo com o capilar alveolar, que são paredes finíssimas, e do ducto respiratório, eventualmente com o capilar alveolar. Porém, o pulmão, os brônquios, a traqueia precisa receber nutrientes para se manter funcionante e precisa jogar escórias para o sangue ir embora, ser limpo pelo próprio pulmão, né? Mas aí na troca gasosa, para ser limpo pelos rins, pelo fígado, enfim.
Aí é uma outra circulação sanguínea chamada de circulação brônquica, pelas artérias brônquicas que saem do lado da aorta, da parte esquerda do coração, que leva sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Elas se dicotomizam em arteríolas brônquicas ou peribrônquicas, que vão dar nos capilares alveolares, que fazem troca igual ao capilar de todos sistêmicos, né? Tem as mesmas expressões do capilar sistêmico, fazem troca, jogam nutrientes para o interstício dos brônquios, bronquíolos, traqueia, pulmão, e recebe as escórias. Essas escórias vão via vênulas brônquicas, depois as vênulas brônquicas saem na veia brônquica e a veia brônquica deságua na veia pulmonar. Então a veia pulmonar, apesar de receber sangue das vênulas pulmonares rico em oxigênio, 100% arterializado, ele chega no átrio esquerdo, 99 qualquer coisa, 98% arterializado, porque ele é contaminado com sangue, contaminado entre aspas, né? Com sangue venoso da veia brônquicas, beleza? Muito bem. E uma terceira rede de capilar é capilares acessórios, que geralmente estão colabados, e quando a gente deita, fica em decúbito, qualquer que seja, ventral, lateral, dorsal, não importa, está em decúbito, eles se abrem, né, para retirar uma parcela de sangue da circulação e ficar ali estacionado, porque quando a gente está em pé, sentado, em pé, caminhando, seja lá o que for, a gente precisa vencer a gravidade com maior esforço. Então precisa ter um X volume sanguíneo para produzir uma X pressão para perfundir o cérebro. Quando a gente está deitado, essa ação da gravidade reduz e aí não há necessidade daquele volume total de sangue, então o sangue vai para esses capilares acessórios, que não tem não faz troca gasosa, né? Ele não faz troca gasosa e nem nutre nada. Ele está ali para guardar, ele é rico em heparina, que é um anticoagulante para não coagular. E aí quando a pessoa se levanta, eles são contraídos pela posição em ortostática, que é sentado ou em pé, e aí joga aquele sangue todo para a circulação sanguínea. Agora, os pulmões, a gente viu que tanto as vias aéreas superiores quanto inferiores, ela tem glândulas exócrinas produtoras de muco. E essas glândulas retiram líquidos dos capilares brônquicos ou peribrônquicos, e também, quando abre esses capilares acessórios, eles acabam indiretamente aumentando a irrigação das glândulas secretoras de muco, aumentando a secreção do muco. Então, todas as vezes que a gente está deitado, a gente aumenta a secreção de muco pulmonar. Se a gente tem uma boa toalete pulmonar, ou seja, movimentos de cílios muito bons, nós não somos fumantes, que a pessoa que é fumante, ela vai fazendo uma metaplasia, modificando o tecido epitelial e vai se transformando em outro tecido epitelial com poucos cílios ou nenhum cílios. Então, quando a gente não é fumante, não é nada, tá tudo bem, a gente, quando se levanta, a gente vai ter uns ronquinhos, né? Quando a gente colocar um esteto e ouvir, a gente vai ouvir um barulhinho lá no pulmão, característico como os roncos pulmonares, discretos, que é a secreção sendo mobilizada pela respiração. E aí os movimentos ciliares levam aquilo lá para a laringe aquilo vai para a hipofaringe e a gente acaba deglutindo, né? Agora, quando uma pessoa ela tem uma insuficiência cardíaca esquerda, ou seja, ela tem dificuldade de drenar o sangue que chega ao átrio esquerdo pela veia pulmonar, né? E que recebeu também da veia brônquica, e o próprio sangue desses capilares sistêmicos, eles vão ser drenados aí para a veia pulmonar também. Então, quando uma pessoa o coração esquerdo da pessoa, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, funcionam mal, eles funcionam, já está o sangue, mas funcionam mal, há uma tendência a ter uma retenção de sangue nas veias pulmonares, daí vênulas pulmonares e capilares alveolares, há uma tendência de começar a ter
sangue acumulado nas veias brônquicas, nas vênulas brônquicas e capilares brônquicos ou peribrônquicos, né? E esses capilares acessórios começam a abrir, porque senão os capilares alveolares que não trocam líquidos começam a trocar líquido para o alvéolo. Começam também os capilares brônquicos a jogar mais água do que volta. Isso pode começar a dar um edema, um inchaço no interstício do brônquio, da traqueia, dos alvéolos, né? E isso faz, e aí mesmo o indivíduo sentado ou em pé, ele mantém esses capilares acessórios para tentar dar uma segurada, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa deita, dependendo do grau de insuficiência cardíaca do lado esquerdo, ela começa a ficar com muita falta de ar, porque ela abre ainda mais os capilares que já estavam abertos, ela já está cheia de secreção, né, de sangue, aumento de secreção pulmonar. Então, para facilitar a vida dela, ela vai ter que usar travesseiros, mas não é por costume, é porque senão ela fica com falta de ar e não consegue dormir. Então, num grau mais leve, ela tem que dormir com o travesseiro. Num grau mais severo, ela tem que dormir com 2 ou 3 travesseiros ou mais. E nos graus mais severos, ela tem que dormir recostada, ela não pode ter que dormir sentada, né? E o grande problema é que não só há uma dificuldade respiratória, como também pode começar a drenar líquidos dos tecidos para o interior do alvéolo e dos brônquios e dar o que a gente chama de edema agudo de pulmão, que é agudo porque isso, quando acontece, vai começar a entrar água dentro do alvéolo, vai subindo, a pessoa vai ficar como se estivesse afogada de fora para dentro, né? E aí é agudo porque isso, quando se instala, é rapidamente. Porém, o edema já estava acontecendo antes, né? O processo não é agudo, o processo já é crônico. Aí é quando a casa caiu de vez. Isso não acontece quando a insuficiência é só do lado direito, porque o lado direito ele tem dificuldade de jogar sangue para o pulmão. Então aí o que vai inchar é a perna, a coxa, o pé, o abdômen, mas que vai represar líquido, vai começar a ter edema ali, né? Então isso não acontece quando é do lado, só do lado esquerdo. Beleza, pessoal? E para a gente fechar essas características aí gerais, nós temos a inervação. A inervação é autonômica, a inervação periférica traz informação para o sistema nervoso periférico. Ele é um sistema nervoso autônomo ou vegetativo, ele traz informações que são involuntárias, né, que você não tem comando sobre aquilo, e aí ele é dividido no simpático e parasimpático. O parasimpático é o nervo vago que inerva os pulmões e as vias aéreas. Quais são a ação deles? Bem, o parasimpático ele sempre prepara o indivíduo para eliminações ou para não gastar, né? Geralmente para eliminações, para limpar coisas. O não gastar é quando ele não está inervando um órgão e aquele órgão não tem função de eliminar nada. Então, com função de eliminação, a acetilcolina liberada pelo nervo vago do parasimpático, o que ele faz? Ele aumenta a secreção das vias aéreas superiores e inferiores, então aumenta o esputo e aumenta o catarro, aumenta o movimento ciliar, né, das vias aéreas superiores e inferiores para fazer a devida drenagem, né, e aumenta e faz broncoespasmo, ele reduz o bronco. Isso numa pessoa não para proteger o bronco, ele sempre é desencadeado quando vai um gás nocivo ou a temperatura não conseguiu ser aclimatizada o suficiente, ficou muito quente ou muito fria, ou alguma partícula, ele vai lá e fecha. Numa pessoa que não é asmática, fecha, se protegeu, dilata. Numa pessoa asmática, ela tem um mecanismo de fechar o bronco de maneira severa, muito mais do que o habitual, ou o mecanismo de voltar a dilatar prejudicado. Às vezes ele contrai demais, às vezes ele contrai demais a dilatação, o mecanismo de trazer de volta a dilatação que não é boa, e às vezes os dois. E aí ele pode sibilar nessas situações, aí ficar sibilando, tem dificuldade respiratória. Mas isso veremos também na parte respiratória, lá no outro bimestre. Na fisiologia respiratória. E temos também a inervação simpática. O simpático, ele diminui a secreção nas vias aéreas superiores e inferiores, ele mantém só uma secreção mínima lubrificante e ele broncodilata os brônquios, né, para tentar aumentar a entrada de ar e a saída de ar
ele faz uma dilatação dos brônquios. Porque o simpático prepara você para fugir, para lutar, ou quando você tem uma agressão, não dá para fugir, para lutar, para você ficar espreito, fingindo-se de morto, mas ficar espreito. Então, para isso, você não pode ter abundância de secreções e nem uma broncoconstricção. Você tem que dilatar o bronco para entrar mais ar no saco alveolar, no ducto alveolar e também retirar. São essas as inervações. Agora vamos falar, para fechar, alguns aspectos ligados à caixa torácica. Bem, além dos músculos, musculatura lisa que compõe os brônquios, primário, secundário, terciário, bronquíolo, né? Nós temos, que está sob a égide do sistema nervoso simpático e parasimpático, nós temos também uma musculatura esquelética que permite a movimentação do tórax. Quando ele infla a expiração, coloca o ar para dentro, e quando ele desinfla a expiração, que coloca o ar para fora. Então, a inspiração ela é sempre ativa, ela sempre depende da musculatura esquelética contrair. E aí seria o quê? A musculatura intercostal, ou seja, que está entre as costelas, a intercostal externa. Inspiração, infla, mas a musculatura é externa, porque quando ela contrai, ela projeta o tórax para frente, permitindo e facilitando a expansão do pulmão. Além do que, há o diafragma, que é o músculo que separa a caixa torácica do abdômen, ele também se contrai para que o tórax se expanda para baixo. Então, durante a inspiração, ela é ativa a obrigatoriedade da musculatura esquelética intercostal externa se contrair para projetar o tórax para frente e o diafragma se contrair para projetar para baixo. Então, o tórax se projeta para frente e para baixo e aí se expande. Beleza? Aumentando a pressão dentro da cavidade abdominal durante a expiração. Na expiração, ela é geralmente passiva. Você infla o pulmão, a musculatura esquelética, é lisa dentro dos brônquios, bronquíolos, essa inflação. Quanto mais infla, mais ele vai ter uma resposta contrária de deflação. Então, a expiração, quando calma, ou colocar o ar para fora, é simplesmente você relaxar a musculatura expiratória e aí a própria musculatura lisa, visceral dos brônquios e bronquíolos vai se contrair, jogando o ar para fora e aí o tórax suavemente encolhe e o diafragma sobe. Beleza? Agora, há inspirações colocadas de ar para dentro que é forçada, você quer expirar mais. Aí nós temos músculos acessórios. Nós temos a musculatura da asa do nariz, que abre a asa do nariz. E aí quando ele abre bastante, quando você expira, ela fecha. Aí você inspira novamente forçado, ela abre. É chamado de batimento de asa de nariz, que não acontece na respiração calma, né? Ou cornagem. E olha, respiração calma, beleza? Estou inspirando calmamente. Se eu for inspirar várias vezes forçado, olha como é que eu vou alargar isso para entrar mais ar, ó. Estão vendo ali batendo? Agora eu não estou precisando dessa inspiração. Imagina um indivíduo forçando. Aí isso se chama cornagem ou batimento do nariz. Aí nós temos também o escaleno, que é aqui o músculo dorsal, que vocês já viram na aula de músculo esquelético. Ele também se contrai para projetar o tórax para trás, porque ele, na calma ele já projeta para frente e para baixo. Aí na forçada, na inspiração forçada, você abre bem o nariz e associado a essa projeção para frente e para baixo, você também tem para a parte posterior, contraindo a omoplata pelos escalenos. E ainda tem para cima com o esternocleido occipito mastoideu. Então, aqui ó, estou inspirando calmamente, agora inspirando forçada.
Então, na inspiração calma, ela é ativa. Ela precisa da contração dos músculos esqueléticos, intercostais externos, para jogar o tórax para frente e diafragma para baixo. Agora, se você forçar a respiração, você precisa de contração dos escalenos, que empurra para trás, né? E do econ, que aumenta ainda mais a expansão para cima, e mais do asa do nariz, musculatura da asa do nariz, que tenta dilatar. Agora, e a inspiração? Bem, se o seu problema é inspirar, a inspiração continua calma, continua sendo passiva. Né? Encheu o ar, aí sai, encheu o ar, o alvéolo, bronco, contrai, sai. Muito bem. Agora vamos supor que você tem uma asma, que tem um broncoespasmo, que o ar entra, mas tem dificuldade de colocar para fora, ou que você está com corpos estranhos, permitido que o ar entre, mas quando ele vai entope, ou você tem um enfisema, que você tem uma diminuição das fibras elásticas, então você coloca o ar dentro, mas para colocar para fora, fica retendo ar ali, aí você tem que fazer uma expiração forçada. Aí na inspiração forçada existe um outro grupo de musculatura entre as costelas, chamada de músculos intercostais internos, que quando contraem, eles, ao contrário do externo que projeta a caixa torácica para frente, ele traz a caixa torácica contra o peito, e aí faz uma prensa colocando o ar para fora. Aí isso é chamado de musculatura expiratória acessória, já que a gente não precisa dessa musculatura. Bem, esses músculos, né, da inspiração calma, intercostais externos e diafragma, é de inervação periférica do somático motor, não tem nada a ver com nervos vegetativos, né? Já que a gente não pensa na hora de contraí-los, é automático, mas a gente pode interferir. Tanto é que eu interferi aqui, né, em algumas musculaturas esqueléticas aqui, forçando uma respiração. Então, esses músculos inspiratórios da inspiração calma, intercostais externos e diafragma, e da musculaturas das acessórios à respiração, da inspiração forçada, da asa do nariz, do econ e dos escalenos, e da expiração forçada, que é o intercostais internos. Todos eles são músculos esqueléticos, todos são automáticos, a gente não pensa, mas a gente pode até um dado grau interferir, e aí eles não têm inervação então vegetativa, é somático-motora, que é o nome do grupo de nervos que saem do sistema nervoso central e inervam a musculatura esquelética, como a gente já estudou em outras ocasiões. Bem, e aqui então, nesses 3 vídeos, nós encerramos a anatomia do aparelho respiratório aí para o curso técnico de enfermagem. No primeiro vídeo, uma introdução e as vias aéreas superiores. No segundo vídeo, nós vimos as vias aéreas inferiores. E no terceiro vídeo, generalidades da anatomia e de elementos anexos à anatomia. Agora, para fechar a anatomofisiologia respiratória, teremos a parte de fisiologia respiratória. Mas isso fica para uma outra ocasião. Beleza? Um grande abraço a todos.